Então, às vezes você vê a pessoa, ela está na igreja, dentro da igreja ela aprendeu a se comportar, ela aprendeu a usar as mesmas expressões que nós usamos, ela aprendeu a se comportar como todos os demais se comportam. Mas e lá fora? Porque lá fora o pastor não está vendo. Lá fora as pessoas que conhecem ela não estão vendo. Mas Deus está vendo. Deus vê você, Deus me vê. Deus, ele tem os olhos dele em cada um de nós. Ao mesmo tempo, bispo, sim, ao mesmo tempo, o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, ele pode tudo. Onipresente, ele está em todos os lugares. Onisciente, ele sabe de tudo. Então ele nos vê, ele sabe o que nós fazemos. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Se eu quero ser um filho de Deus, e quando nós somos filhos, Deus nos protege. Quem é pai aqui, mãe? Quem tem filhos? Você protege o seu filho? Sim ou não? Você defende o seu filho. Se alguém tiver que fazer alguma coisa contra o seu filho e você estiver por perto, vai ter que fazer primeiro com você, sim ou não? Eu sou pai, eu sei como é que é. Com Deus não é diferente. Então, quando nós somos filhos de Deus, Ele é conosco, Ele nos defende, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas isso só acontece quando nós somos filhos. Porém, para ser filho, nós temos que ser separados. Temos que produzir frutos de arrependimento. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Temos que ter coragem de dizer não para o mundo e sim para Deus. O mundo vai tentar puxar você, o mundo vai tentar arrastar você para fazer o que é errado, o que é contrário à vontade de Deus. Mas você, consciente de que para ser um filho, uma filha de Deus, você tem que ser uma pessoa que se separa para Ele, então você vai dizer não para o mundo. Mesmo que todos os que você conhece digam sim. Mesmo que todo mundo esteja indo para um caminho errado, contrário, e porque você decidiu fazer o que é certo, todo mundo é contra você, não se preocupe. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para Deus ser comigo, eu tenho que ser com Ele. Eu sei que Deus é comigo porque eu sou com Ele. E é isso que Deus, Ele quer que cada um de nós façamos. Sejamos com Ele para Ele ser conosco. Vir na igreja, participar de uma reunião é suficiente? Não. Muita gente faz isso. Muita gente vem na igreja, participa de uma reunião, mas quando sai da igreja, sai do mesmo jeito. Quando sai da igreja, nada mudou. Mas quando a pessoa entende, para Deus ser comigo, eu tenho que ser com Ele, eu vou me separar, eu vou me esforçar, eu vou me arrepender, eu vou me santificar, eu vou me separar para Deus, como diz aqui na palavra de Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é o temor de Deus? É ter medo de Deus? Não, é o quê? É respeitar a Deus. Então, eu tenho que me aperfeiçoar na santificação no temor a Deus, quer dizer, no respeito a Deus, respeito ao meu Senhor. E quando eu faço isso, então Deus é comigo, e quando Deus é comigo, tudo é diferente. Amém, pessoal? O Antônio, ele tinha a oportunidade de não ter passado pelo que passou. Passou, paciência, já foi. Graças a Deus, ele voltou.
E quando ele se entregou de fato e de verdade, olha o que Deus fez na vida dele. Alguém que era para estar já morto, já não tinha mais jeito para ele, e Deus deu jeito, Deus deu vida para ele. Deus quer fazer o mesmo por cada um de nós. A pergunta é: você, eu, nós estamos dispostos a nos separarmos para Deus? Estamos dispostos a termos um compromisso com Deus? A deixarmos de lado a nossa própria vontade e as nossas necessidades? Porque de repente você diz assim: bispo, eu tenho vindo à igreja e tenho ouvido falar para deixar de lado todas as demais coisas e focar no Espírito Santo, mas eu quero conquistar isso daqui. Será que você está disposto a deixar aquilo de lado para focar no Espírito Santo? Você tem que se perguntar. E se você diz assim: bispo, eu tenho realmente, embora não tenha ainda o Espírito Santo, eu tenho focado mais nas coisas materiais. Então, é tempo de você mudar isso agora. De você reconhecer isso agora, de você tomar uma decisão agora, de ser diferente, enquanto há tempo. Até porque o nosso Senhor está às portas. O nosso Deus está às portas. Quanto tempo mais para Ele chegar? Não sei, mas nós conseguimos já sentir o perfume de Jesus. Significa que Ele está próximo. E se você quer conquistar a sua salvação, a entrada no reino de Deus, dos céus, então você tem que ter consciência de uma vida com Deus e não apenas de ser um frequentador da igreja. Amém, pessoal? Entregue a sua vida para Jesus, coloque a sua vida nas mãos de Deus. E Deus, então, Ele vai honrar a sua fé. Amém, pessoal? Entenderam, sim ou não? Nós vemos, o bispo até falou ontem na transmissão, esse versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 9 e 10, só para terminar. Diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e o quê? E livra. Amém, pessoal? Então, quando nós entendemos que a nossa vida depende da nossa comunhão com Deus, da nossa entrega para Deus, não de nós mesmos, então Deus nos livra, Deus continua livrando e Deus quer dar esse livramento a cada um de nós. Só depende de nós mesmos, só depende de você. Amém, pessoal?